liderança! Estamos aqui em mais um programa onde nós vamos trazer para você uma história de sucesso de um empreendedor que tem revolucionado o mercado. É o cara que tem botado energia aqui no mercado do Distrito Federal, aqui em Brasília. É um amigo que eu tenho o prazer de ter essa amizade, um irmão, e que vai trazer para nós aqui o que ele está fazendo, como é que ele está fazendo, o que ele está fazendo e como começou, de onde veio essa ideia de ser um empreendedor. Uma vez que aqui em Brasília, você que está nos ouvindo em todo o Brasil, aqui em Brasília existe sim a cultura do funcionarismo público, apesar porque aqui é a capital federal. Naturalmente, nossos pais, nossos avós são, na sua maioria, funcionários públicos. Mas ele não, ele despertou por empreendedorismo. E arrebenta com todos os negócios. Onde ele é conhecido como o toque de Midas. Aonde ele põe a mão vira ouro. Senhoras e senhores, lideranças, Felipe Pataro! Seja bem-vindo, meu amigo! Seja bem-vindo, liderança! Eu queria ser tudo isso e aceito tudo isso e recebo Amém. tudo isso. Recebe mesmo. Daé, primeiramente é um prazer inenarrável estar aqui. É gratificante, é glorioso. É gratidão. Eu só tenho a agradecer tudo que está acontecendo na minha vida e agradecer a você por esse convite. Eu não sei se a gente deve virar as ampolas Não, vamos pra deixar... cá, ou se a gente deixa pra depois buscar um patrocínio, exatamente. Né? Ah, meu garoto! Vamos brindar. Saúde! Ô, Meroco, no restaurante Noru é Kanpai. É Kanpai? Kanpai Então, é Kanpai. saúde em japonês. Kanpai. Ô, rapaz, coisa boa. Excelente. Uma sexta-feira maravilhosa que a gente está aqui participando aqui desse bate-papo, trocando essa ideia. Felipe, acho que a pergunta que a gente tem que iniciar esse nosso bate-papo aqui é você contar o que te fez. Você me disse que seus pais são funcionários públicos, né? Eu sei da história. Pior que não. Não? Pior que não. De onde vem a sua referência? Me conta um pouquinho da sua história. Daé, não tem referência. Minha mãe e meu pai não são servidores públicos. Sim. Minha mãe e meu pai não são empresários da essência, mas eu acredito que tanto meu pai quanto a minha mãe são empreendedores. Que maravilha. E existe uma diferença, né? Sim. Existe empreendedor, existe empresário. Sim. Uai, por que tem esse corte, né? Uai, empreendedor é aquele que sonha. Empreendedor é aquele que quer. É o comportamento, aquele cara que Empreendedor tem um comportamento. É um estilo de vida, você concorda, Felipe? Total. É um estilo de vida, é isso. Total. Mas empresário é aquele que faz. É o que tem o CNPJ, é o que tem a operação, é o que realiza. E tem como você ser empreendedor, pegando um gancho, até em outro CNPJ. Acho que a melhor forma de você começar a empreender é no CNPJ do outro. Por exemplo, eu fui lá no restaurante do Felipe, ele vai falar um pouquinho do Noru. Cara, todos os funcionários, eles agem como se fossem donos do negócio. Ou seja, eles estão empreendendo junto com o Felipe no CNPJ dele. Quando o Felipe for abrir uma outra loja, franquia ou etc., quem você acha que vai ser os privilegiados ali de ter a oportunidade de crescer com o Felipe? Vai ser a galera que está se entregando e empreendendo dentro do CNPJ dele. Então você que está nos assistindo, que talvez não seja empresário ainda, não se preocupe. Seja o melhor no seu emprego, seja o melhor na sua carreira, porque no momento certo você vai aflorar todo esse potencial e vai poder ter uma operação, ser um empresário, se for seu objetivo ser empresário. Porque às vezes, que nem seu pai e sua mãe são empreendedores, sempre deram tudo de si, não é à toa que você tem esse exemplo em casa, mas não necessariamente tem uma empresa. E na experiência que eu tive lá no Noru, fora a gastronomia que é surreal, a experiência que eu tive lá é que, de fato, o atendimento é como se os caras fossem dono, parecia que são todos seus sócios, Felipe. Então, assim, você vê que tem um toque de gênio ali que você trouxe na equipe, que estimulou eles esse espírito empreendedor. Né? Porque não necessita ser você não precisa ser empresário para ser empreendedor. Não. Não precisa. Então, assim, a gente viu isso, eu vi isso, eu tô dando esse testemunho, dando essa validação aqui em rede nacional, porque hoje a internet é isso, é rede nacional. Com internacional, certeza. Quer dizer, né, Felipe? E aqui é Líderes do Brasil. Exato. Então não tô falando mais nada. Aqui é o seguinte, se você não faz parte ainda do grupo Líderes do Brasil, faça parte, porque é o seguinte,
O Líderes do Brasil é onde você conecta com pessoas que querem fazer acontecer. O Líderes do Brasil existe uma essência que vem do Dyer, e não estou fazendo propaganda, não estou fazendo publicidade, ele não me pediu, não foi pago para isso, nada. Mas é o seguinte, o cara quando nasce para querer fazer acontecer, ele faz. Isso é verdade. Então é o seguinte, Dyer, desde que eu te conheço, você é a mesma figura. Espero que seja bom. Não, isso não é bom, não. Isso é excelente. Obrigado. Isso é excelente. Eu tô sem graça, hein, pessoal. Então, não, ele ficou Que sem não foi graça. combinado, Eu não. vou falar os negócios. Foi Eu combinado. nunca vi esse cara ficar sem graça. Ele ficou sem graça pela primeira vez e eu testemunhei isso. É o seguinte, ele nasceu com esse dom de unir pessoas, de conectar pessoas. Inclusive, depois, se eu tiver a oportunidade de falar dessa palavra conecta, Claro. a gente vai falar muito sobre isso, tá? Sim, sim. Não sei se vai dar tempo nesse programa, mas eu acredito que a gente tenha oportunidade de falar sobre isso em outros programas. Eu Com falaria certeza. um programa inteiro só sobre essa palavra conecta. Conecta. Perfeito. Conecta. E você é um cara, assim, para quem nos assiste aí hoje, o Dai é um cara nota 1000, é um cara que quando eu conheci, numa oportunidade, a gente pode até falar como nos conhecemos, Sim. que vai ser engraçado, vai Vai, ser vai. legal demais. E, pessoal, é um cara que sempre quis fazer acontecer. E essa é a minha essência, eu sempre quis fazer acontecer. E fica uma lição. Eu queria andar de moto com terno e gravata. E aí? O que é isso? Né? Explica aí, Filipão. O que é isso? Andar de terno e gravata e de moto. Pô, eu achava que moto era fantástico, Uhum. era um estilo de vida. Sim. Eu achava que andar de terno e gravata era um estilo de vida. E eu achava que essas duas coisas casavam perfeitamente. Eu achava que a fórmula do sucesso era um cara que andava de moto com terno e gravata. Aham. E aí, cara, porra, eu falei isso pra minha mãe. Sim. Eu falei isso pra minha mãe e aconteceu. Eu andei de moto, terno e gravata. E foi maravilhoso, porque foi a realização de um sonho. Então, assim, pode parecer coisas pequenas. E aí fica o primeiro insight. Sim. Para todo mundo que quer começar um negócio, ele começa com uma ideia, Sim. ele se torna um sonho, ele se torna uma coisa... um filme. Perfeito. Porque primeira coisa de filme, andar de terno e gravata e moto. E no filme eu vi que isso era uma coisa de sucesso. Aham. E eu falei, eu quero esse sucesso. Quero realizar isso. Eu quero realizar Caraca, esse sucesso. fantástico. Legal. E a gente pode realizar esse e mais 10 mil sucessos. Aqueles que você se empenhar pra fazer acontecer, né? Depende de você. Só depende da gente, só depende de você que tá nos assistindo. Depende de cada um de nós. Filipão, a gente vai contar assim como é que a gente se conheceu. Acho que é uma história válida. Mas conta pra nós aí como é que você começou a empreender. Conta um pouquinho da sua história. Você, lógico, aquele menino bonito da escola, todas as meninas loucas tá, pelo vá, Felipe. vá, Você vá, tem vá, essa vá, fama vá. aí. Você Vá. não vem com essa conversa, não. E aí o Felipe foi crescendo, foi crescendo. Como é que o Felipe entrou nesse universo do empreendedorismo? Porque hoje, assim, você vai explicar pra galera quais são as operações que você tem hoje na Manga, mas você vai contar a sua trajetória. Pessoal, a trajetória do Felipe é, assim, é ascendente, é coisa... Ele pegou um time, e o resultado que você tem hoje, o quanto você tem performado em cima desse resultado que você tem hoje é extraordinário. Não, graças a Deus eu tenho muito a agradecer, porque realmente foi um resultado absurdo. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho que destacar é que é o seguinte, sempre dependeu de mim e depende de mim e eu vou fazer acontecer e eu quero muito mais. O terceiro ponto é que talvez no podcast, pô, eu não tô acostumado com isso, eu tô até meio sem graça, sem jeito, sem postura. Aqui você fica em casa, pô, você tá à vontade, você tá com seu amigo aqui, pô. Pô, E eu tô com o meu. eu sei, o mas resto, mas vai ter que nos engolir. Vocês vão ter que aguentar a gente Mas aqui. eu tô com o microfone aqui na minha frente, eu tô num estúdio bacana e assim, isso é maravilhoso porque é a concretização Sim. do sucesso.
Sim. E o sucesso só vem com muito trabalho. Perfeito. Escutei uma vez que eu, no dicionário, Uhum. trabalho vem antes de sucesso. É verdade. E isso eu acho que é fantástico e eu sigo essa premissa pro resto da minha vida. Mas é o seguinte, como é que eu comecei isso tudo, Odaia? Eu comecei com a dificuldade. Foi? Eu comecei com a dificuldade. Porque eu não tô aqui para falar de coisa boa, de sucesso. Eu falei para você que eu não tenho meias palavras. Sim, sim. Falei para você que eu não sou o cara que vai ser o cara do brilhantismo, o cara da coisa bonita. Da história bonita. Da história aquele bonita. negócio Não, todo. não sou, não é assim que acontece. Para você que nos assiste, entenda. Quem chegou ao sucesso passou pela dificuldade. Ponto. Perfeito. E não existe sucesso sem a dificuldade. Não Sem- existe. Não existe vales, não existe pico sem vales. Não existe. É que nem... Pode existir. Pode? Vou te contrariar e eu Vamos acho lá. que isso que é legal Não, eu quando quero tá, aprender mesmo. quando tá entre amigos Sim, e quando sim. tá num ambiente como esse. Não vim aqui pra nem fazer amizade e nem pra ganhar seguidor. Eu vim aqui pra ser eu e o Daia não vai deixar de ir no meu restaurante, não vai deixar de tomar uma cerveja comigo, não vai deixar de conversar De comigo por forma causa alguma. disso. Eu acho que é o seguinte, tem gente que nasce em berço de ouro e morre em berço de ouro. Ponto. Ah, não. Isso eu concordo perfeitamente. Então é o seguinte, não é todo mundo que passa por dificuldade. Sim. Mas eu quero conversar com as pessoas que passam dificuldades. Os caras estão começando Eu do zero quero absoluto, quem tá né? começando do zero absoluto. Eu, igual eu te falei, inclusive fica aqui um convite, Uhum. porque aí quando tá em rede nacional, como diz o outro, A né? internet é rede Não nacional. tem mais... Quer não dizer, tem, internacional. não tem o que falar. Então, se tá em rede nacional, tá aqui gravado. Perfeito. É o seguinte, tá aqui feito o convite para você fazer um programa junto comigo, onde eu sou apresentador, que eu fui convidado da Aham. Rádio Sucesso FM. Caraca, que fantástico. E o nome do programa que a gente criou é Na Linha de Frente. Por quê? Na linha de frente. Porque eu só quero falar com quem tá na linha de frente. Ah, é a galera que tá no operacional. É o cara que tá suando na frente de todos. É o cara que tá ali, bicho, entregando. É o Uhum. cara que tá se doando. É o Perfeito. cara que tá trabalhando dia após dia. Uhum. Então, o Dai, é o seguinte, o Na Linha de Frente, ele vem com a proposta de quê? Ele vem com a proposta da gente falar a realidade do empresário e a realidade também Sim. do camarada que tá na frente da operação. Nem todo empresário tá na linha de frente. Sim. Mas tem muitos empresários também que estão na linha de frente. Então, eu quero falar com o empresário que foi o idealizador de tudo isso. E eu quero falar com o gerente tocando. que tá Tocando. segurando o chifre do boi. E quais são os insights que você quer pegar desse programa? Você quer extrair a rotina, as ideias? Eu confesso a você que eu só quero passar tudo que eu passei e tudo que eu passo Uhum. e tudo que todos passam. Perfeito. Porque eu quero aprender nesse programa o que a galera passa de dificuldade para eu não ter. Ou se eu tenho, saber como lidar. Ou saber como solucionar. Perfeito, perfeito. Então, por isso que eu quero o gerente, eu quero o empresário e eu quero confrontar os dois. Porque a minha ideia é fazer com que haja um diálogo Uhum. entre todas as partes, de modo que o cara que pensa em abrir um negócio, ele fala, opa, eu vou ter essa dificuldade? Eu quero ou não quero? Eu topo ou não topo? Entendi. Eu vou entrar ou não vou? Eu quero do cara que já é um empresário e está no game, falar assim, pô, eu já tive ou não tive essa dificuldade? Se eu tive, pô, esse cara, ele também teve a mesma dificuldade que eu. Sim. E se ele teve a mesma dificuldade que eu, qual foi a solução que ele trouxe? Perfeito. Como foi que ele solucionou esse problema? E se ele não solucionou, ou se eu tenho uma solução melhor, será que eu posso entrar em contato com essa pessoa para a Legal. gente compartilhar Legal. as dores e os amores? Patarão, nós temos aqui no nosso programa aqui é um mantra, virou um mantra. Então, assim, é uma coisa que eu acho que todo mundo já ouviu. Se você é seguidor do canal aqui,
Com certeza você já ouviu da gente, mas Eu sou o seguidor e para quem não é, siga. Agora. Entendeu? Fala Liderança. Inclusive, não, eu vou repetir. O Fala Liderança, ele tem que vir com a mesma entonação do nosso glorioso presidente, Dayer, que é o seguinte: Fala Liderança, você que está me ouvindo. Agora todo mundo apertou no se inscrever e o sinal. Não tem como. Se você depois de uma energia dessa que o Filipão transmitiu aí pra você, você tem que clicar aí. Como é que foi? O ouvido estourou aí, diretor? Ah! Estourou lá na cara. Estourou lá. Bicho, uma das coisas que eu sou admirador e vou falar em rede nacional e abertamente para todo mundo, esse cara tem uma energia fantástica e isso contagia. E se você não tem, tenha. Ou então sai fora, pronto. Ou então sai fora. Sabe, é isso, é disso que eu tô falando. Eu falei que eu vinha falar verdade. Eu não vou falar bosta nenhuma de problema. É o seguinte, você que não tá com a energia vibrando na mesma frequência, ou você muda ou você saia. Acabou. Daí, no primeiro momento que eu te conheci, vou falar isso pra todo mundo, ele vai passar vergonha. Ixi, Maria. Vou falar nas redes todas. É aqui nessa câmera aqui. Eu vou falar em todas. Eu vou falar pra essa e pra essa. Calma, Valente. Eu vou falar o seguinte. A primeira vez que eu vi o Dayer... Eu tô até nervoso. Né? Olha lá, o cabelo dele começa a arrepiar. É o seguinte. A energia dele era tão grande, a empolgação era tão grande... Eu era doido. Que eu falei, bicho, eu tô com uma vergonha de terceiros. Sabe aquela vergonha? Sabe quando você olha pra pessoa e você fala assim, caralho, acho que passou um pouco do ponto. Você fica com vergonha pelo terceiro. E na segunda vez eu falei, é genuíno. É só isso aí mesmo. E Daí, não mude. Sim. Sabe por quê? A verdade prevalece. A gente tem que ser a nossa verdade, a nossa essência. Eu sempre fui um cara que sempre fui batalhador. E você, todo mundo que está olhando aqui agora, seja batalhador, mas não seja temporário, seja constante. O sucesso, ele vem diante de uma continuidade. Constância, né? Constância. Então, assim, aquele momento que eu te vi conversando uma vez, fazendo negócios, e aí depois a gente entra nesse assunto, mas fazendo negócio, abrindo uma costelaria, abrindo uma sorveteria, abrindo uma Biomundo, nunca ninguém imagina essa trajetória. É verdade. E aí você me convidou para fazer uma entrevista. Qual era a televisão? A gente tinha um programa na TV Brasília, aqui em Brasília, e passa na Rede TV também, né? O canal 6. O cara queria ser deputado, governador, senador. Não, isso aí quem tá falando é o Felipe, viu? Por favor. Não vai dar problema. Mas aquilo que eu tava falando, baseado no que você contou, Filipão, a gente tem aqui um mantra aqui, que é o seguinte, o burro não aprende de jeito nenhum, o inteligente aprende com seus próprios erros, e as pessoas sábias, que são as pessoas que acompanham esse canal, elas têm a possibilidade de aprender com os nossos erros, com a nossa história. E você que vai escutar o programa na linha de frente do Felipe, na rádio... Do Felipe, não. Não é não? Seu. Nossa, então. Nossa. Sem você eu não vou, tô fora. E sem você eu também não vou. Se não fosse esse cara, eu não estaria aqui hoje. Eu tô me sentindo um artista de televisão hoje. Com toda essa programação, com todo esse aparato, o Dai é um cara que faz acontecer. Eu vou puxar saco dele o programa inteiro. Quem quiser que fique para escutar. Não, eu vou te falar uma coisa. Com o programa, tal, a gente está tendo a possibilidade de ajudar as pessoas que estão começando agora a aprender com as nossas cabeçadas. É isso. A gente conversou isso no restaurante. Conversamos hoje mais cedo. A pessoa, ela não vai precisar passar pelo erro que eu passei, porque eu vou explicar para ela como é que eu superei aquele problema. Então você vai conseguir antecipar o problema. Mas, Filipão... Você não precisa passar pelo problema para antever o problema. Exatamente. É só assistir e acompanhar os programas que vem ensinando e trazendo história, e trazendo conteúdo que vai encurtar a sua curva de crescimento. Agora... Posso fazer um merchan? Claro, fica à vontade. Líderes do Brasil, para você que não faz parte, faça parte, porque você vai encurtar a trilha do conhecimento, você vai encurtar a trilha do crescimento.
Mento. QR Code na tela, diretor, por favor. Por mexer nesse galã aqui, eu vou conseguir no mínimo uns Eu tô 100 falando, mil eu não vim aqui pra fazer amigos, não vim pra fazer seguidores. Tá falando a verdade, né, Filipão? Não vim. Mas deixa eu te perguntar, hoje quais são as operações que o Felipe tá tocando e qual foi a sua primeira operação? A primeira, a 01. Claro, eu sei que tem tempo, você tem uma história, mas puxa na memória, é a primeira que você falou assim, bicho, vou começar a empreender nisso aqui. Você consegue puxar aí na memória? Consigo, a 01 foi ser professor de karatê. Mentira, esse nem eu sabia. Como é que foi isso? Tu é faixa preta de karatê? Sou faixa preta de karatê. Caraca, Fui campeão velho. brasileiro, pan-americano, sul-americano. Nossa, Felipe. Depois que eu comecei a empreender e depois que eu galguei um pequeno sucesso, eu recebi uma mensagem muito, muito, muito maravilhosa de um amigo meu, Leonardo Dimas. Uhum. Foi o cara que meus olhos brilhavam quando eu via ele lutar. E ele falou assim, você sempre foi o camarada que as pessoas queriam estar junto pela simplicidade e pela leveza. Uhum. E você sempre foi o cara que afastou as pessoas pela braveza. Caraca. Olha que coisa doida. Uhum. Eu não me via dessa forma e eu não me conhecia dessa forma. Entendi. E ele exemplificou. Ele Uhum. falou, você sempre foi um cara que, quando você não conhece o seu terreno, as pessoas, aonde você vai pisar, você era um cara muito sério. Você era um cara muito duro. E eu era o cara que tinha esse comprometimento, e ele externou isso naquele momento, de que antes de qualquer luta, eu era o cara que eu transformava. Ia pra cima, mano. Eu virava... Não sei nem qual a palavra usar nesse momento. As pessoas imaginam em casa. Mas meu rosto transformava, minha atitude transformava. Fisiologia toda, né? Tudo transformava. E foi legal ele passar isso pra mim. Eu acho que fica isso de aprendizado Uhum. para as pessoas. Para não ter medo daquele amigo ou amiga de chegar e conversar, de chegar e falar. Porque às vezes a pessoa não sabe o que ela tá passando. Não sabe. Não tem consciência, né? Ela não sabe, ela não tem consciência. Às vezes ela tá passando por um momento que ela não consegue ver. Acontece muito isso. E então, assim, se você é aquele amigo e amiga verdadeiros, você tem que chegar e falar a verdade. Sim. E ele me falou isso, pra mim foi transformador, porque eu não me via Daquela forma. Eu não me via daquele momento. E qual foi a transformação que veio depois que ele deu esse feedback? Putz, cara, engrandecedor. Primeira coisa foi gratidão. Então deixa eu pegar esse trem aí. Primeiro ponto foi gratidão mesmo, assim, foi... Eu agradeci demais esse feedback dele. E, enfim, eu fui o camarada que... O meu primeiro desafio foi o karatê. O meu pai foi um cara que me desafiou muito no karatê. Eu conheci teu pai. No dia que eu fui lá na Pataruburg, eu fui lá, você não tava, teu irmão me atendeu? Sim. E aí teu pai e tua mãe estavam lá. Olha aí. Eu conheci teu pai. E isso, cara, é o que eu te falei. A gente vai ter blocos para falar de muitas coisas. Minha família é união pura. Eu percebi isso. É união pura. Meu pai, minha mãe, meu irmão. É só vocês dois de irmão? Sim. Ah, sim. Tu é mais velho? Na verdade, eu tenho uma irmã por parte de pai. Tá. Mas eu tenho um irmão que é mais novo, apesar de ser mais velho. Mas a união. Então, assim, o meu primeiro negócio, eu acredito que tenha sido ser professor de karatê. Começou isso lá atrás. Eu precisava ganhar um dinheirinho, bicho. Eu precisava ganhar um trocado. Tu já tinha autoridade? Eu tinha autoridade do assunto, eu era bom e eu comecei. Então, assim, meu primeiro negócio, eu acredito que tenha sido ser professor de karatê. E depois? Aí você foi crescendo e tal. E hoje, o Felipe, quais as operações que você toca? Qual é o futuro do Grupo Pataro?
que você pensa mais por... Isso é muito legal e eu acho que isso eu tenho que compartilhar para que Sim, algumas sim. pessoas entendam como é difícil e é fácil ao mesmo tempo fazer. Porque é o seguinte, bom, eu fui professor de karatê há muitos anos lá atrás, tive meus reconhecimentos e tudo, e virei vendedor de loja. Ah, foi? Eu fui o melhor vendedor do Brasil da Headley. Eu fui o melhor vendedor do Brasil da Mormai. Caraca. E foram meus primeiros estágios da vida. E uma curiosidade, e isso vale para todo mundo que nos assiste, para todo mundo que tem interesse em crescer. Um belo dia eu passei por uma loja da Headley, eu ainda novo, com minha mãe, meu pai, meu irmão, passeando no shopping. E nós entramos numa loja, e essa loja era Headley. Eu lembro da roupa. Eu lembro da roupa, juro por Deus. Eu entrei na loja porque minha mãe foi perguntar se tinha alguma roupa específica para nós. E aí, nesse momento, eu olhei e falei, mamãe, eu tenho interesse, eu gosto, eu quero, eu curti. O estilo. O estilo. E eu quero vestir igual ele. E eu quero ser vendedor da loja Headley, que vende Kenner. Você sabe o que é Kenner. Ei, que Não é? sei, tu sabe o que é Kenner? Então, assim, cara, eu não sabia o que era o mundo. E nesse momento eu entrei numa loja que eu vi um clima astral, um clima surfwear, um clima diferente, um clima com a galera bacana, bonita. Porra, era homem ou mulher, bonitos e tal. Eu falei assim, mãe, eu quero ser um vendedor da loja. Minha mãe me fala até hoje isso daí, porque tudo que eu falei eu quero ser e eu fui. Você se tornou. Isso é uma mágica, que não é mágica, né? Eu costumo dizer que é a alquimia do empreendedor. Tudo que você fala que vai fazer, acontece. Ou seja, É impressionante. se você quer, você tem que correr atrás. Não, isso é claro. Isso aí, não é, quando eu falo, até é bom você ter me corrigido nesse sentido, porque o nego entender que não é mágica. Quando eu falo em alquimia é porque, assim, o empreendedor, quando ele põe uma coisa na cabeça, ele vai até o fim. Vai até o fim. Virou vendedor. Virei vendedor. E o melhor do Brasil. E o melhor do Brasil. Caraca, que incrível. Depois tu foi pra Mormai? Não, tiveram muitos contratempos. Eu não sei se eu devo falar todos os Não, detalhes, fala. ou se eu encurto, ou se eu acelero, mas é o seguinte, eu falei lá atrás, nessa época, que eu queria ser vendedor da Headley, me tornei vendedor da Headley. No momento que eu me tornei vendedor da Headley, eu falei que eu queria ser o melhor vendedor da Headley. Meu pai me falava que eu tinha que ser o melhor karateca, e aí fazendo essa comparação. Legal. E no momento que meu pai falou que eu tinha que ser o melhor vendedor de karatê, O melhor lutador de karatê. ele fazia comparação com os estudos. Ah, entendi. E um dia eu não era o melhor vendedor, eu não era o melhor karateca. E aí, no querer ser o melhor vendedor, o melhor karateca, quer dizer, ele falou, eu perdi várias competições. Ele levou vários amigos meus para verem as competições. E amigos dele. E tios. Nossa. Familiares. A família toda. Família toda. E eu perdia. E meu pai ficava bravo comigo. Bravo. E, inclusive, eu vou falar e vou destacar isso daí, porque eu acho que é muito, muito importante. Porque é o seguinte, Daia. Você não deve escutar os outros. Meu pai é a pessoa que mais me quer bem, mas meu pai é o cara que falava pra mim, você vai ser o média? Você tá na média, e aí de notas de escola, você vai continuar sendo um média? Pesado. Nem tudo é bonito, cara. Sim. E eu não vim aqui pra falar coisa bonita, tudo. Pra falar a verdade.
Eu vim para falar como é que foi minha história, eu vim para falar como é que você pode fazer a sua história, eu vim para encurtar o caminho da sua história. Então, assim, meu pai foi um cara que me desafiou muito, muito, muito. Eu amo meu pai. Sim, sim. Rubens Torres Vieira. Meu pai é o cara que eu acho que mais me engrandece, porque ele mais me desafia. Sim, sim. Isso é muito doido. E naquele momento ele falava que eu era um média, porque eu tirava nota mediana e eu não ganhava competição. Entendi. E aí qual foi a Então, chave? Qual foi a virada? eu acho que o mais legal é essa conexão com as pessoas que estão vendo a gente, porque se você é o mediano, ou se você não é o campeão, você pode ser. Sim. E hoje, Filipão, a gente já tá... O que acontece, pessoal? Você viu que o Felipe falou que ele quer falar sobre conectar. Eu vou fazer um programa com ele só pra falar desse assunto. Já fica aí, se inscreva no canal, aciona o sininho, porque a gente não vai perder essa oportunidade. Agora, pra gente chegar na conclusão desse nosso bate-papo, hoje o Felipe tá tocando quais operações? E fala principalmente dessa aqui, que é essa Excelente. que me enche de alegria, que eu adoro O esse- Felipe começou, então, como karateca. Aham. Depois o Felipe foi para Mormai. Depois o Felipe foi para Hot Water, em São Paulo. Depois o Felipe voltou para Brasília. E o Felipe pensou, tem que voltar para a essência. Qual é a essência? A publicidade. Eu fazia um curso de publicidade e propaganda no CEUB. E aí, nesse momento, eu falei, cara, se eu não entrar na publicidade e propaganda, pode ser que eu dê um tiro no pé. Porque eu estou estudando publicidade e propaganda, mas eu não estou trabalhando com publicidade e propaganda. Exercendo, né? Eu entrei, então, na Superintendência de Marketing e Propaganda da Caixa, e isso cabe um podcast inteiro, porque como eu cheguei a SUMAC, Superintendência, Você vai contar isso no próximo episódio. nós vamos contar. Já fica sabendo já, Vamos pessoal. contar. Nós vamos falar em linhas gerais muita coisa, depois nós Sim, vamos botar sim. várias pílulas, né? Vários programas para cada assunto. Mas, resumidamente, eu fui atrás de pelo menos umas 15 pessoas para chegar numa pessoa para conseguir cavar, Network. uma espaço. entrevista na Caixa Econômica Federal para ser estagiário da Caixa Econômica Federal. Leia-se R$450 de salário. Aí depois que tu entrou ali dentro, você performou muito bem e chegou até a superintendência. Hoje eu tenho chefes que foram meus na minha época lá. São clientes meus do Noru, que é o que a gente vai conversar. Aonde eu cheguei como estagiário, virei chefe dos estagiários, chefe dos menores aprendizes, que nem existia esse cargo, mas eu criei essa porra desse cargo. E fiz o trem acontecer. Maravilha. Por conta disso tudo, eu fui para a FUNCEF, Fundação Nacional dos Aposentados da Caixa. A FUNCEF foi para mim uma escola, assim como todos os outros lugares que eu passei. E, Daia, a FUNCEF é o melhor emprego que eu já tive na minha vida. É bom, né? Eu trabalhava razoavelmente pouco, Sim. entregava muito, dava muito resultado, mas qual que era a questão? Eu estava escutando o velho e o novo. Porque os associados da FUNCEF são aposentados da Caixa Econômica Federal e os associados da Caixa Econômica Federal. Então você tinha as pessoas que trabalhavam na Caixa e as pessoas que eram aposentadas da Caixa. E você escolhia aquilo que você quer ouvir. E isso eu acho que vale muito a gente conversar. Demais. Demais. Muito. Sabe por quê? Tudo depende de quem você quer escutar, daquilo que você quer levar. Da fonte, né? Depende da fonte. E você teve a oportunidade de juntar com profissionais. Porque
profissionais que performaram extremamente bem na Caixa Econômica e já estavam aposentados. Ou seja, pessoas que tinham muito o que entregar, muito o que Muito, ensinar. muito, muito. E aí, Olha, o ambiente que você se colocou te ajudou bastante, hein? demais. Demais, demais. Demais. Eu sou muito grato a tudo, né, que aconteceu na minha vida. E aí comecei lá como assessor terceirizado de marketing. Nesse assessor terceirizado, eu estava cobrindo as férias de uma grávida. E aí eu entreguei o máximo que eu pude. E eu virei o assessor terceirizado, depois eu virei o analista júnior, o analista pleno, o analista sênior, o coordenador. Foi crescendo. E fui crescendo. Depois da FUNCEF, eu me projetei para Prudential. Prudential. Prudential foram 3 anos que a Prudential me buscava para fazer parte do time. Uhum. E eu entrei na Prudential. Acho que aí foi Na verdade, todos foram marcos muito fantásticos. Mas na Prudential é onde se separa os homens dos meninos. As crianças dos adultos. É outro game. É outro game. E aí, cara, lá eu me achava o bambam, porque aonde eu tinha passado eu tive sucesso. E eu vi que eu era o menor, o mais fraco, o mais inexperiente da brincadeira. E foi legal isso, porque quanto mais eu cresci, mais humilde eu fiquei. Uhum. E eu acho que isso fica o ensinamento. Quanto mais você cresce, mais humilde você fica. Essa é a chave. Quanto mais você cresce, mais humilde você tem que ser. Porque tem muita gente que se espelha na gente. Muita. Muita Essa galera que tá nos assistindo, com certeza, tem esse sentimento de pegar da gente o melhor. Nos tem como modelo, né? E depois da Prudential, que aí você foi arrebentar de empreender. Aí na Prudential eu acho que cabe também outro bloco. Eu imagino que sim. Porque, gente... Olha, nós já temos 3 programas com o Felipe. Conecta, ele vai falar sobre o assunto, vai falar sobre a experiência dele na Caixa e vai falar da Prudential. Já tem 3 episódios pra frente. Parece brincadeira, mas é o seguinte, de FUNCEF, pessoal, foram 10 anos. Uhum. Quase 10 anos. De Prudential é até hoje. Eu sou Life Planner da Prudential. E ser Life Planner da Prudential é muito bacana e é muito difícil. Sim, sim. E é legal também falar sobre isso, porque a gente se conecta com pessoas, não só de patente alta, mas de patente... De todas as patentes. De todas as patentes. Ali E uma vez que você se conecta com todas as patentes, a gente tem que falar a linguagem de todas essas patentes. Sim, sim. E é o seguinte, tem um cara que está começando, tem um cara que está no meio do caminho, tem um cara que está no fim do caminho, tem um cara que está no topo da cadeia e da montanha, tem um cara que está na base da montanha. E, Odaia, parece coisa de doido isso que eu tô falando. Parece coisa de doido. Mas a gente tem que saber o que a gente quer. Uhum. E aí a gente vai se conectar com pessoas, seja da base, do meio, do topo. A gente vai se conectar com pessoas de sucesso ou de não sucesso. A gente vai se conectar com pessoas que não querem nada da vida. De todos os espectros da vida, né? Todos. Gente, de todo. E como é que a gente chegou no Noru? Hoje é a sua principal operação? Conta um pouquinho dessa história. Então, aí o que aconteceu? Depois da Prudential, hoje são quase 7 anos na Prudential. Eu tive uma carteira de quase 500 clientes. Eu tenho recebível dessa carteira. E aí eu vi uma oportunidade por conta de coisas da vida, onde eu fui o primeiro franqueado da Biomundo. Caraca, que massa da Biomundo. Biomundo hoje está no Brasil inteiro, você foi o primeiro. Biomundo hoje são 160 lojas, você imagina, no Brasil. E a primeira foi contigo. A primeira foi comigo. Que legal, que legal. Você ser o primeiro é bom, né? Mas pode ser ruim pra caralho. Tem a responsabilidade de ser o primeiro, né? Não é só a responsabilidade, não. Você que é o primeiro, você é o cara que tá enfrentando todos os desafios que ninguém conhece. Você tá abrindo o caminho, né? Você que é o primeiro, você tá capinando para todo mundo depois entrar. Perfeito. Você que é o primeiro, você tá desbravando um mundo desconhecido, cara. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Você tá afim de ser isso aí? Essa é a questão. Tá disposto a pagar o preço? Você tá disposto a pagar o preço? É isso mesmo. E aí você abriu essa primeira loja e depois foi
construindo esse grupo econômico Aí eu abri extraordinário que é a algumas lojas Pataro. da Biomundo, depois eu abri outras lojas de outras franquias, das quais eu não podia... Eu não podia abrir mais Biomundo, porque não tinha mais espaço para abrir Biomundo na cidade, aqui em Brasília. E aí eu quis conhecer outras franquias. E aí eu estudei essas franquias todas. No momento que eu estudei todas essas franquias, entendi como é que funcionava, peguei todo o know-how, a expertise, foi o momento que eu quis pivotar para a marca própria. Perfeito. No momento que eu quis pivotar para a marca própria, eu construí 2 marcas, que uma é a marca Noru Sushi, que fica no Noroeste, a outra é o Pataro Burger, que fica no Parque Sul. Ambas marcas que eu construí do zero, que eu criei o nome, que eu criei conceito. O Noru Sushi, ele vem com o slogan de cultura japonesa, Legal. sotaque brasiliense, Legal. né? Por que isso? Porque todo mundo que eu conversava na cidade, todos os meus amigos falavam que se fosse para conhecer um restaurante japonês top, tinha que sair de Brasília e tinha que ir para São Paulo, Rio. Não tem. Não tem. Você tem o melhor da gastronomia japonesa em Brasília. Você tem o melhor da gastronomia japonesa na cidade que você reside. Sim. E para isso eu tive que estudar todos os players de Brasília e todos os players do Brasil. Sim, para modelar esses caras, né? E aí eu fui atrás dos mais renomados restaurantes estrelados Michelin, né, que é o suprassumo da gastronomia, em São Paulo, Rio, enfim. E estudei todos eles. Entendi. E aí eu criei um modelo em Brasília, que é o Noru Sushi. E o Noru, ele vem fazendo uma alusão ao bairro, que é o Noroeste. Eu ia te perguntar isso, cara. Então, Noru faz alusão ao bairro Noroeste, né? Porque eu sempre chamei lá de Morro do Noru. Ah, legal. Porque lá é praticamente um morro. Brasília é uma cidade plana e lá é um morro. Lá é uma subida, né? É uma subida. E aí eu fiz, eu quero que seja o nome Noru. E aí a gente botou o nome do Noru. E Noru faz, além de uma alusão ao bairro Noroeste, Noru me presenteou com esse nome porque tem um significado brilhante. Noru significa evolução constante. Caraca, é mesmo? E é isso que a gente quer transmitir para os nossos clientes. Perfeito. É isso que a gente quer transmitir para todas as pessoas que frequentam o Noru. Perfeito. Eu quero evoluir a gastronomia, eu quero evoluir a experiência do cliente. Cara, e põe experiência nisso. Como eu não decorei o nome, mas como é que é o nome daquela experiência? Omakase. Nossa, e por que é omakase? Você me explicou. Omakase em japonês significa menu confiança. Significa deixar aos cuidados de. Então, o nosso menu omakase, ao contrário do que eu já tinha visto em Brasília, né, nunca existiu em Brasília, é um balcão do chefe, onde você recebe todos os cuidados do chefe da casa. Sim. Onde você faz um menu degustação com 10 etapas, que você faz uma imersão na gastronomia japonesa, compondo pratos quentes, frios e sobremesa. Caraca, é extraordinário. Aí você fica ali sentado no balcão do chefe. Não sabe o que vai comer, não sabe o que vai vir, mas é o menu confiança. Caraca, que fantástico. E aí, essa operação já está há quanto tempo? Essa operação ela já tem uns 2 anos e meio. Eu tive um baita de um problema com a obra, aonde eu tive um embargo de obra por conta de um glorioso síndico. E isso não podia nos diminuir, nem podia nos impedir de fazer a construção da história que a gente tinha em mente. E eu acho que isso que é o bacana, que, mais uma vez, nos conecta com as pessoas que nos assistem. Muitas dificuldades, muitas barreiras, muitos espinhos vão aparecer no nosso caminho, e nem tudo é um baita de um problema. No momento que a gente teve esse empecilho de abertura de operação na construção da obra do Noru, nós fizemos do limão uma limonada.
Perfeito. E esse limão, uma limonada, foi o quê? A gente transformou o Noru, a experiência Noru, que a gente já tinha uma ideia, em Noru em casa. Caraca, E a que gente legal. levou o menu degustação omakase para dentro da casa das pessoas. Que fantástico. Que saída, viu? De gênio, hein? Foi maravilhoso. E no momento que a gente pivotou para o menu degustação na casa das pessoas, o omakase, o Noru em casa, nós fomos ganhando visibilidade na cidade inteira, porque a gente estava dentro do coração da casa das pessoas. Dentro do coração da família, né? A casa ali. Qual que é o coração da casa das pessoas, Dai? Cara, o coração é a cozinha, né? A cozinha. Tá vendo? Senhoras e senhores, se você leva uma pessoa para a cozinha da sua casa, Tem intimidade. Cozinha e quarto é do lugar que... é porque a intimidade é grande. Isso é verdade. E, Filipão, a gente vai ter que... Porque esse programa tá excelente, mas tudo que é bom tem que ter início, meio e fim, porque nós já temos a promessa de uns 2, 3 programas contigo. Tô dentro. E eu preciso que esse povo nos acompanhe no canal. Então se inscreva no canal, acione o sininho, mas conta pra nós, pra gente fechar, qual é o futuro que você pensa pro Noru? O Dai, o Noru, ele vai completar um ano, dia 21 de abril De abertura de loja, né? 2023, de abertura de loja. Uhum. Depois do Noru em casa, que foi quase um ano e meio, onde a gente passou por várias dificuldades, e você que quer entender como superar essas dificuldades, a gente vai ter um outro programa Sim. só para falar sobre enfrentar barreiras, enfrentar obstáculos. A gente abriu a operação, vai completar um ano agora. Mês contra mês a gente cresce, mês contra mês a gente aumenta o faturamento, mês contra mês a gente quer surpreender nossos clientes. Sim. E no dia 21 de abril a gente vai ser consagrado não só pelo 1 ano de Noru, mas também com uma grande festa onde eu revolucionei esse mercado. Conta um pouquinho aqui, como é que é esse negócio? O Dai, ficou assustado quando viu que nós vamos fazer um evento no Heliponto de Brasília, totalmente disruptivo, muito totalmente legal, fora da curva, para comemorar o aniversário de Brasília e o aniversário de 1 ano do Noru. Caraca, que top. Eu tô perguntando porque eu vi as divulgações, né? Então, assim, Dai, o Noru, qual é a perspectiva e o futuro do Noru? A perspectiva e o futuro do Noru é a evolução constante, que é o nosso significado. Sim. E aí fica aqui uma deixa para todo mundo, né? Cara, gaste tempo no seu planejamento. Gaste tempo naquilo que você imagina ser a sua operação. Gaste tempo naquilo que você almeja alcançar. Gaste tempo e depois vai arregaça as mangas e executa. Cai pra dentro. Cai pra dentro. Sabe por quê? Tem muita gente que planeja e não faz. Sim. Tem muita ideia que fica no papel. Sim. Tem muita ideia que não é executada. Então, assim, e mesmo diante das dificuldades, se você foi... E tem muita execução que não tem ideia. Porra. Tem gente que vai desbravando sem ter um planejamento, sem ter nada. Não adianta também, né? Dai, o que eu vejo de empresário hoje, a gente é conectado com muitos amigos, que são empresários e tudo. Tem muita gente que tem ideia, tem muita gente que critica a sua operação. E fica mais um ensinamento para todo mundo que está nos vendo, que são vários empresários. Cara, você saiba distinguir a crítica. Exato. Sabe filtrar, né? Filtra a crítica ali. E saiba quem tá falando, porque às vezes o cara te dá uma crítica, mas o cara não tem o conhecimento que você tem, a experiência que você tem. Eu não dou valor para quem não me superou. Eu não dou valor para quem não fez. Não dou. Sim. Não dou. Felipe Tito é um cara muito foda. Muito foda. Que fala, cara, tu quer alcançar o sucesso. Você vai escutar o cara que não alcançou aquilo que você quer alcançar. Não faz sentido. Não faz. Não faz nenhum. E qual é o limite? Qual que é o limite? Qual? Não tem, né? Não tem. Não existe.
Isso é Quem verdade. disse que não pode? Quem disse que não é? Quem disse que não Exatamente. faz? Exatamente isso. Não existe. Exatamente. Então, assim, Perfeito. se você acredita na sua ideia, se você acredita no seu projeto, vá até o fim. Não seja bobo. Não, né? Se você está vendo que não está dando certo, não fique gastando ficha. Uhum. Mas vai até o fim, cara. Uhum. Se dedica a essa trajetória, se Sim. dedica a essa, sabe? Porque é o seguinte, pô, todo mundo podia falar pra mim que o Noru ia parar e acabar. Por quê? Porque nós tivemos um problema de embargo de obra. Uhum. E o embargo de obra nos fez pensar fora da caixa, nos fez fazer o Noru em casa, nos fez ganhar visibilidade dentro de Brasília, nos fez, quando abrir, explodir a operação já logo de cara, nos fez ganhar visibilidade de mercado e a gente trabalhando constantemente fez a coisa acontecer e hoje nós estamos no top dos rooftops. E é o que você falou, você fez do limão uma limonada, literalmente. Porra. Do problema você encontrou uma solução que te trouxe essa alavancagem pro sucesso que você tá tendo hoje. Em um ano estourado, bombando, Estourado. a casa sempre lotada. O Noru hoje é o melhor restaurante japonês da cidade. O Noru hoje é o que proporciona a maior experiência, a Sim. melhor experiência, a experiência mais diferente que as pessoas têm. A gente tem um balcão do chefe, onde você vai comer as melhores iguarias, onde você vai comer um king crab, um torô, um bluefin, uma vieira canadense, um polvo espanhol de 18 quilos. Enfim, são coisas fantásticas. Sim. A gente vai proporcionar o inusitado. É. Essa é a experiência que eu sou prova viva de que ela é extraordinária. Extraordinária. E é o seguinte, pessoal, não adianta fazer mais do mesmo. Não adianta. Ou você faz diferente, mais e melhor, ou então Tchau. você vai continuar na mesma galera. Vai vender commodities, né? Que é o que todo mundo faz, competindo por preço. Ou você joga o jogo do valor, ou você joga o jogo do preço. Isso é legal que você falou, de valor. Dai, quando eu virei e falei quanto que custava, todo mundo falou assim, mas é muito caro, ninguém vai comprar. Eu falei, então tá bom. É esse que eu quero. É o jogo do valor. Filipão, dá suas considerações finais pra gente encerrar esse programa, já com o compromisso da galera nos assistir no próximo programa, em que nós vamos falar de desafios. Desafio na Caixa, desafio na Prudential e desafio no Noru. Como é que você fez desse limão uma limonada? Isso só vai ouvir no próximo programa. Com vocês, Felipe Pataro. Pô, eu nem sei o que falar. Eu tô aqui num bate-papo gostoso. O Dayer, toda vez que vem e me faz algum convite, eu tô de bate-pronto. E agradeço mais uma vez. Eu sou um cara que tô pro game. Isso eu tenho certeza disso. Eu tô pro game. Se você quer saber como é que foi que um ano de Noru virou um evento no top dos rooftops, acompanhe o próximo programa. Porque o dia que eu falar pode mudar a cabeça de vocês. Mesmo. O Daya falou pra eu não falar, então eu não vou falar. Segura que é pro próximo programa. Vamos guardar pro próximo programa. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Acredite nos seus sonhos. Acredite nas suas verdades. Não mude o seu comportamento. Tenha a sua família próxima. Tenha os seus amigos próximos. E não se corrompa. Eu acho que essa é a mensagem que eu posso passar hoje. Eu acho que eu sou um cara focado muito em vendas. Hoje eu até acho que baixei um pouco minha vibe pra gente conversar sobre outras coisas, porque isso nos proporcionou. Mas é o seguinte, galera, vamos botar pra fuder. É isso mesmo, liderança. Vamos botar pra isso fuder. Mesmo. Vamos pra Liderança, eu quero fazer história. Já tá Se fazendo. você é o cara que quer fazer história, vem junto com a gente. Se você é o cara que quer fazer história, se junte aos bons. Essa é a sua tribo. Se você é o cara que quer fazer história, venha pro Líderes do Brasil.
Essa é a sua Eu acho que é isso que nós temos que passar como mensagem. Perfeito, perfeito. Temos muita coisa para falar, temos muita coisa para acrescentar. Eu acho que um programa é muito pouco, de fato. Não, tem que ter uns Eu 4. acho que a gente pode marcar aí vários assuntos. Vamos sim. Pessoal, o Noru Sushi Lounge é o melhor restaurante japonês da cidade e venha conferir. Eu assino Você embaixo. tem o à la carte, você tem o menu degustação omakase, onde você senta no balcão do chefe. O balcão do chefe é uma experiência que você vai viver, onde você faz uma imersão na gastronomia japonesa, compondo pratos quentes, frios e sobremesa. É um menu degustação de 10 etapas e você interage com o chefe. Caraca. Você vê a criação do chefe. Sim. Você fala se você tem alguma restrição ou alguma Preferência. preferência. É. Então, Noru Sushi é uma casa japonesa que explodiu em Brasília e fica aí O convite. a pitada, a pitada, A pitadinha pra galera ir lá conferir. quiçá, do Brasil, porque a gente pode Quiçá crescer do Brasil. demais. Com certeza. A gente já tá batendo guidon com o pessoal de São Paulo. Caraca. Eu não quero mais. Pense grande. Pense grande. Eu acho que se você tem uma ideia, você tem que acreditar nessa ideia, você tem que evoluir com essa ideia e você tem que bombar com essa ideia. Maravilha. Lideranças, que programa incrível, assim, o início de uma trilogia de 3 programas no mínimo, pra gente conseguir extrair o suprassumo de tudo aquilo que o Felipe pode Pra nos cima, entregar. liderança! De tudo aquilo que o Felipe pode nos entregar. Fica pra próxima, se inscreva no canal, acione o sininho pra você não perder o próximo programa com o Felipe Pataro, que vai ser fantástico. Eu acho que é Aqui no legal Fala Liderança. destacar @Noru Arroba Sushi, Noru, perfeito, para na tela. Arroba Noru, Noru, N-O-R-U, Põe o teu também. Sushi e Felipe com I, F-I-L-I-P-E, Felipe Pataro, P-A-T-A-R-O. vai tá na tela pra galera seguir. Siga a gente aí, vamos bombar. Quem quiser entrar em contato comigo, eu sou super acessível. Eu acho que a gente tem que fazer acontecer. Sim, Eu quero parabenizar mais uma vez você, Dai, gratidão, liderança. pela sua postura criativa e Gratidão. de... Me foge até as palavras. Eu acho que... Eu não tenho muito vocabulário. Tem muito sim, tem muito sim. Eu Você acho o deu show seguinte, hoje. você é um cara que dá o pontapé. A gente vai pra cima, pô. Você é o cara que dá o pontapé, você é o cara que dá o start. E eu tô muito feliz com isso, tudo que tá acontecendo com você, com os líderes do Brasil, com o Noru. E vamos caminhar todo mundo junto. Vamos. O que todo mundo precisar, conte com a gente. Eu acho que a Sim. conexão entre os empresários é o que mais importa, porque Sim. você pode encurtar caminhos. Com certeza. Com certeza. E esse é o nosso propósito. Pra vocês, um beijo no coração. A gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. Pra cima, liderança!